Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vou tentar responder uma dúvida que foi deixada aqui no comentário de um dos nossos vídeos do canal, sobre o que é um arquivo XMP, para que serve um arquivo XMP. Fundamentalmente, um arquivo XMP é um arquivo de texto que contém os metadados da nossa foto. Tudo, quando a gente trabalha com o Lightroom e com o Adobe Camera Raw, se resume a metadados, a informações sobre essas imagens. É através desses metadados que os programas conseguem fazer tratamento não destrutivo. Então, tanto o Lightroom quanto o Adobe Camera Raw trabalham de forma não destrutiva, porque eles estão sempre manipulando esses metadados, estão sempre escrevendo ou reescrevendo esses metadados. E esses metadados são escritos ou reescritos no arquivo XMP, fundamentalmente quando você trabalha com o Adobe Camera Raw e eventualmente quando você trabalha com o Lightroom. E a gente vai ver a diferença tanto no Lightroom quanto no Camera Raw. Então, basicamente, o arquivo XMP é um arquivo de metadados, um arquivo de texto que contém metadados. XMP significa Extensible Metadata Platform. E ele então vai guardar os metadados da imagem. Vamos ver na prática como é que isso acontece. Vamos lá para o meu computador. Veja, eu estou aqui com uma pastinha aberta com um arquivo RAW lá dentro, um arquivo CR2. Se eu clicar duas vezes nesse arquivo, você tendo o Photoshop instalado no seu computador, imediatamente vai abrir o Adobe Camera Raw, que é o plugin do Photoshop que converte arquivos RAW. O Photoshop não trabalha com arquivo RAW. Para que a gente abra uma foto feita em RAW no Photoshop, a gente precisa converter ela, precisa ser convertida. Pode ser pelo Lightroom, enfim, mas se você não está trabalhando com Lightroom, pelo Adobe Camera Raw. Então ela passa pelo Adobe Camera Raw para depois, então, ser aberta no Photoshop. E aqui no Camera Raw, eu vou fazer uma conversão simples de preto e branco e vou clicar em concluído, aceitando essa modificação. E veja que imediatamente surge ao lado do meu arquivo RAW original um arquivo XMP com o mesmo nome desse arquivo RAW. Então, é aqui, nesse arquivo XMP, que estão os metadados dessa imagem. Entre tantos metadados, existe a informação de que agora essa foto precisa ser visualizada em preto e branco. Tanto que se eu clicar duas vezes no arquivo novamente, ele vai abrir o Camera Raw e a gente vê essa foto em preto e branco. Bom, então a informação sobre a conversão para preto e branco está no arquivo XMP. Esse arquivo XMP, como eu falei anteriormente, é um arquivo de texto. E eu posso provar isso clicando com o botão direito sobre esse arquivo e abrindo esse arquivo com um editor de textos. Se você tiver no Windows, você pode usar o bloco de notas. Eu vou usar o editor de texto do Mac. Então, vou localizar aqui o editor de texto. Vamos ver aqui onde ele está. Está aqui, editor de texto. Vou clicar em abrir e veja, esse arquivo XMP é um arquivo de texto. E aqui, nesse arquivo de texto, estão todos os metadados da minha imagem. Inclusive, a informação de que essa foto, quando aberta no Camera Raw, deve ser visualizada em preto e branco. Então aqui, olha, se eu tiver um pouco de paciência, eu consigo localizar algumas informações importantes. Por exemplo, a informação de que essa foto foi feita com uma lente 70-200, f2.8 e S2 USM. Está aqui a lente com a qual essa foto foi feita. E aqui eu teria tantas outras informações, tantas outras metadados a respeito dessa imagem. Inclusive, como eu falei, o fato de que ela deve ser visualizada no Camera Raw em preto e branco. É claro que a gente não vai modificar esse arquivo XMP, eu vou simplesmente fechar. Queria só provar que esse é um arquivo de texto que guarda metadados da imagem. Veja, na medida em que a gente compreende isso, que o arquivo XMP guarda os metadados da imagem e que aquela conversão para preto e branco é um metadado, é uma informação sobre essa imagem, é fácil compreender que se eu simplesmente remover esse arquivo XMP da pasta, se eu quebrar o vínculo entre o arquivo original e o arquivo XMP, que são as informações, os metadados dessa imagem, ao abrir essa foto novamente no Photoshop, ela está colorida. Por quê? Porque a informação de preto e branco, de que essa foto deveria ser vista em preto e branco, ela não está na foto, ela está
no metadado escrito no arquivo XMP. É tratamento não destrutivo, e essa é a grande beleza de trabalhar com o Camera Raw ou com o Lightroom. A gente pode trabalhar seguramente, tranquilamente, que nada do que a gente fizer, tanto no Camera Raw quanto no Lightroom, será aplicado definitivamente à imagem, porque isso tudo é metadado. Isso significa, então, que eu vou clicar cancelar aqui, não vou fazer nenhuma alteração, que se eu relinkar o arquivo XMP ao arquivo original, a foto volta a ser vista em preto e branco, porque agora o Camera Raw pode ler os metadados, a informação de que essa foto deve ser visualizada em PB, e me mostra isso aqui na sua interface. Então, os metadados da imagem estão no arquivo XMP. Portanto, quando você trabalha com o Camera Raw, acontece exatamente isso que aconteceu aqui. Imediatamente após ser feita uma alteração qualquer no Camera Raw e fechado essa foto, né, se você aperta o botão concluir ou abrir para essa foto ser aberta no Photoshop, imediatamente é criado um arquivo XMP com o mesmo nome do arquivo original e com as informações sobre aquelas alterações que foram feitas no Camera Raw, ou seja, os metadados da imagem. Além de todos os metadados que já existem nesse arquivo XMP, como a gente viu, o tipo de lente, o tipo de câmera, também abertura, ISO, velocidade, enfim, todos os metadados escritos pela própria câmera, você terá também os metadados a respeito das alterações feitas nesse programa no Camera Raw. Isso implica em que você tenha a necessidade de gerenciar esses dois arquivos. Como a gente viu, o arquivo original e o arquivo XMP não podem ser desligados, quer dizer, a gente não pode afastar um do outro. Eu não posso tirar esse arquivo da pasta onde ele estava inicialmente, muito menos deletar. Isso implica não em perder a foto, porque a gente está trabalhando com o arquivo XMP, mas sim perder o trabalho que você fez, os ajustes que você fez lá no Camera Raw. Eu vou deixar esse XMP aqui dentro e queria mostrar que a partir do XMP eu consigo também trabalhar com o Bridge, ou fazer com que o Bridge leia os metadados e me mostre uma visualização dessa imagem com os ajustes feitos no Camera Raw. Veja só, eu vou abrir o Bridge aqui e para quem não conhece, tá aqui o meu Bridge, para quem não conhece, o Bridge é o programa da Adobe que gerencia o seu material, os seus arquivos, né? E o Bridge é capaz de ler os metadados de um arquivo XMP. Veja que eu estou visualizando aquela mesma foto e aqui em cima eu tenho todo o diretório, né? Então eu estou na pastinha Fotos, Vídeo, XMP, que está na minha mesa, e ela está sendo visualizada aqui no Bridge em PB, em preto e branco. Veja que se eu tirar o arquivo XMP dentro da pasta original, imediatamente aquela foto volta a ser vista em cor, porque o Bridge está lendo os metadados. Quando eu quebro esse vínculo entre a foto original e o XMP, ele não é mais capaz de ler esses metadados e a foto volta a ser vista em preto e branco. Se eu colocar o arquivo XMP dentro da pastinha novamente, veja que o Bridge imediatamente reconhece esses metadados e volta a mostrar a foto em preto e branco. Então, tanto para o Bridge quanto para o Camera Raw, os arquivos XMP permitem que os metadados sejam lidos, sejam reconhecidos e aquela foto então vai ser visualizada com os ajustes escritos naquele arquivo XMP. Bom, isso acontece com o Camera Raw e agora, como a gente viu, com o Bridge. E como acontece com o Lightroom? Eu vou minimizar aqui o meu Bridge, vou jogar fora o arquivo XMP e vejam, se eu abrir a foto lá no Camera Raw, ela está colorida sem nenhuma alteração. Perfeito. Eu tenho essa foto importada para um catálogo do Lightroom. Veja, eu já criei um catálogo que eu dei o nome de XMP e já importei essa foto aqui para o Lightroom. Eu vou converter, da mesma maneira, fazer uma conversão simples de cor para preto e branco aqui no Lightroom. Então eu vou pressionar a tecla V no teclado e a foto vai ser convertida para preto e branco. Está aqui a minha foto em preto e branco. Veja que quando eu trabalho com Lightroom, as coisas acontecem um pouquinho diferente do que quando a gente trabalha com Camera Raw. Eu não tenho a criação de um arquivo XMP ao lado do arquivo original. Veja que a foto ela não é acompanhada de um arquivo XMP, ainda que eu tenha feito alterações nos metadados na foto. A gente já sabe que o Lightroom também trabalha de maneira não destrutiva e para isso ele precisa manipular esses metadados, mas ele não usa por padrão o arquivo XMP.
Tanto que a foto tá preto e branco, mas não aparece esse arquivo XMP aqui na pastinha aonde a foto está guardada, da maneira como apareceu quando eu trabalhei com o Camera Raw. Por quê? A arquitetura do Lightroom é baseada em catálogos. Então, todos os metadados dos arquivos importados para o catálogo são armazenados nesse catálogo. Então, no Lightroom, o catálogo faz o trabalho dos arquivos XMP. Isso é interessante porque evita que eu tenha mais um arquivo para ser gerenciado. Então, quando eu trabalho com Camera Raw, a gente viu, aparece aqui um arquivo XMP. Quando eu trabalho com Lightroom, esse arquivo XMP ele não aparece, a não ser que eu queira, e eu vou mostrar isso daqui a pouco. E isso facilita nesse sentido, porque é menos um arquivo, apesar desse arquivo ser um arquivo de texto, pesar muito pouco, é menos um arquivo para eu gerenciar. Quer dizer, eu não preciso me preocupar com esses arquivos XMP, porque as alterações de metadados estão sendo feitas no catálogo. Toda vez que a gente faz uma alteração qualquer no Lightroom, eu estou escrevendo o metadado lá no catálogo. E aqui a foto é visualizada em PB. Veja que se eu abrir essa fotografia no Camera Raw, ela está preta e branca. Por quê? Porque o Camera Raw não tem um arquivo XMP para ler e saber que essa foto deve ser visualizada, deve ser mostrada em preto e branco. Para a gente resolver isso, quer dizer, caso você esteja trabalhando no Lightroom e queira eventualmente visualizar essa foto no Camera Raw, com os ajustes que você fez no Lightroom, você precisa tirar os metadados do catálogo e gravar esses metadados num arquivo XMP, porque é o arquivo XMP que o Camera Raw é capaz de ler. Então, se eu clicar com o botão direito sobre essa imagem e vier aqui embaixo nesse menu suspenso metadados, eu vejo que eu tenho uma opção salvar metadados em arquivo. Eu também tenho essa opção se eu for no menu metadados, veja, eu estou no módulo da biblioteca, se eu vier aqui no menu metadado e escolher a opção salvar metadados em arquivo, o atalho é Ctrl S. Se eu clicar em salvar metadados em arquivo, ele vai me dizer que será criado um arquivo XMP, eu clico em continuar, veja que agora, ao lado da minha foto original, aparece esse arquivo XMP. Aqui no arquivo XMP estão os metadados da imagem, entre eles, todos eles, e entre eles a informação de que essa foto foi convertida para preto e branco. Agora, se eu clicar duas vezes na foto, ao abrir o Camera Raw, ela aparece preto e branco, porque o Camera Raw está lendo os metadados desse arquivo XMP. Portanto, o arquivo XMP é esse arquivo que permite o Camera Raw a ler os metadados. O Lightroom não precisa disso porque o XMP é substituído, ou a função do XMP é feita pelo catálogo. Da mesma maneira, eu vou clicar aqui em cancela, vou jogar fora esse arquivo XMP, veja que nada acontece com a foto no Lightroom porque o metadado está lá no catálogo, né? Se eu abrir o Bridge, veja, a foto está colorida, porque nesse momento não existe um arquivo XMP. Se eu vier aqui no Lightroom, metadados, salvar metadados do arquivo, gerei meu arquivo XMP, veja, está aqui o arquivo XMP, agora o Bridge também está lendo esses metadados a partir desse arquivo XMP. Então, se eu trabalho com Lightroom e quero incluir no meu fluxo de trabalho, por algum motivo, o Bridge e o Camera Raw, eu preciso gerar esse arquivo XMP. Se eu trabalho apenas com o Lightroom, isso não é necessário, porque os metadados são escritos no próprio catálogo. Se eu trabalho apenas com o Camera Raw e com o Bridge, o arquivo XMP será gerado automaticamente. E aí o cuidado é que eu não posso desvincular a foto, o arquivo original, do arquivo, do seu respectivo arquivo XMP. Eu não posso tirar esse arquivo XMP da pasta, nem jogar fora, porque aí então eu estou quebrando esse vínculo e o Camera Raw nem o Bridge serão capazes de ler esses metadados. Então é para isso que serve o arquivo XMP, é assim que ele trabalha. Espero que isso tenha ficado
é claro, para quem tem essa dúvida. Se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo foi importante, a gente não pode nunca deixar de pedir para você curtir, para você comentar, para você se inscrever no canal. Isso é muito valioso para a gente. A gente está produzindo material aqui bastante interessante, tem bastante conteúdo sobre tratamento de imagem, sobre fotografia. Portanto, a gente fica muito contente quando vocês retribuem isso curtindo e assinando o canal, se inscrevendo no canal. Espero que tenha sido útil, espero que tenha sido bom. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo, então.